Olá, Justiça Comunitária seleciona novos agentes para atuar nas comunidades. Se você tem interesse, fique ligado. A TV.jus traz todos os detalhes. E tem ainda: Judiciário organiza audiência pública para discutir a questão fundiária em Juína. E a importância da prática da justiça restaurativa para a solução de conflitos. Tudo isso e muito mais, a partir de agora na TV.jus. O programa Justiça Comunitária seleciona novos agentes que vão atuar no atendimento às comunidades em Cuiabá e cidades do interior do estado. A seleção é para o preenchimento de 43 vagas, algumas destinadas para Cuiabá e Várzea Grande e também cidades do interior de Mato Grosso, como Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol do Oeste, Rondonópolis e Sorriso. Os postos estão sendo colocados justamente nos bairros mais carentes. É um conceito novo de justiça que deve ser aprofundado e ampliado na medida do possível. Os agentes levam para a comunidade informações sobre o direito dos cidadãos e também encaminham as demandas aos órgãos competentes, além de exercer o papel de mediador na solução de conflitos entre as partes. Muita instrução, muito conhecimento e viabilização desses benefícios, como saúde, aposentadoria, inscrição no Bolsa Família, provimento de documentação básicas. Muitas vezes o cidadão não tem nem como ter acesso aos benefícios que ele tem, porque ele não tem documentação. Entre as exigências para exercer o cargo é ter o ensino médio completo, idade mínima de 21 anos e ser residente há pelo menos 3 anos no local em que deseja atuar. E, se aprovado, além da disponibilidade de trabalho para 8 horas semanais, ter participação no curso de capacitação, conforme a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Para participar da seleção, os interessados devem se inscrever entre os dias 6 a 21 de março. O processo seletivo vai ser dividido em 2 etapas. A primeira, os candidatos vão ser submetidos à prova objetiva e discursiva. Já na segunda etapa, o candidato vai passar por uma entrevista com o juiz coordenador da Justiça Comunitária. Outras informações sobre a seleção estão no portal do Poder Judiciário. O endereço é o tjmt.jus.br. Comissão de Regularização Fundiária define a realização de audiência pública em município onde existe um grande volume de conflitos fundiários. O objetivo é buscar soluções para a pacificação no campo. A Comissão de Assuntos Fundiários se reuniu para discutir as soluções possíveis para as questões de regularização fundiária urbana e rural. A comissão definiu a realização de uma audiência pública para debater o tema. A audiência vai ocorrer no dia 13 de abril, na comarca de Juína, região noroeste do estado. Que abrange um polo ali com 10 cidades, um polo assim como todos os outros estados com muitos problemas, né? E aí nós já detectamos alguns deles. Obviamente que essa audiência tem por objetivo ouvir a população, porque essa comissão aqui tem uma função social e ela quer levar a população à efetividade da regularização fundiária. Então, enfim, nós vamos escutar a população e aplicar aquilo que possível for, buscar dentro dos órgãos, aí seja municipal, estadual, federal, a aplicação das normas para que possa a população que está lá na ponta receber o seu título, que esse é o anseio de toda a sociedade. Então, quando o Tribunal de Justiça, por meio da Corregedoria, demonstra que vai lá fazer uma audiência pública, está demonstrando de forma inequívoca que o poder público está presente e que a intenção nossa é resolver os problemas, pacificar socialmente ali aquela região. Outras pautas também foram discutidas pelos membros da comissão, coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Para a juíza auxiliar da CGJ, Ana Cristina Silva Mendes, a comissão tem avançado em uma proposta que possa resolver as demandas existentes no campo e na cidade, envolvendo a posse e propriedade de terra. Agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria, trouxe um novo provimento
que trata do uso capião extrajudicial e sendo o uso capião extrajudicial uma modalidade de regularização fundiária urbana. Então, tratar com a comissão essas questões e trazer dela algumas providências que precisam ser implementadas e que facilmente poderão fazer parte desse contexto, né, de mudança, então realmente é um ganho para o judiciário, para a sociedade de um modo geral. Contrafé é o que faz prova que algo foi entregue, mostrado. O exemplo é quando se entrega um documento do fórum e um documento igual ao entregue é carimbado, para se comprovar a entrega. E depois do intervalo, o presidente do TJ prestigia a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. E mais, Núcleo Gestor vai reforçar a prática da justiça restaurativa no Judiciário Mato-Grossense. Os detalhes, já já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. Presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, participa da abertura dos trabalhos legislativos de 2018. Veja como foi. A sessão solene abriu oficialmente os trabalhos legislativos de 2018. Conduzida pelo presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho, a cerimônia contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, do governador Pedro Tax, de representantes do Ministério Público, do Executivo Estadual e do próprio Legislativo. No pronunciamento, o presidente da Assembleia fez uma explanação sobre as metas e desafios para este ano. O governador ressaltou a importância da união dos três poderes, especialmente em função das dificuldades que o Estado vem enfrentando. Chama os poderes, chama os servidores, os empresários, novamente, aliás, estamos fazendo isso desde o início da nossa administração, para que possamos superar 2018. O contingenciamento nós vamos discutir, porque realmente é uma medida assim, muito dura, uma vez que nós já estamos, por exemplo, em janeiro nós não recebemos nada, hoje é dia 6 e nós não recebemos nada referente a janeiro, nós temos quase meio bilhões aí na mão do governo, então são situações que nós temos que realmente discutir com mais profundidade, mas os poderes não têm mais muito o que contribuir. O presidente do TJ também aproveitou a cerimônia para fazer o que ele mesmo chamou de uma prestação de contas. Apresentou um balanço das ações do judiciário ao longo de 2017, como o início e a retomada de obras, a instalação de varas e a conquista do primeiro lugar no ranking de produtividade e eficiência entre os tribunais de médio porte do país. O judiciário está cercado de bastante êxito, especialmente com relação aos números, da justiça em números, e por isso fomos classificados como o primeiro tribunal de porte médio, na qualidade de porte médio, no aspecto da eficiência, enfim, da produtividade, enfim, de toda a administração da justiça. Então eu procurei deixar muito claro, apresentando os números, a parte dos processos que foram julgados, quantos processos foram arquivados, as comarcas, as melhorias que nós estamos tendo, a reativação de construção de fóruns, a questão do desenvolvimento do processo judicial eletrônico, para demonstrar que nós temos bastante serviço prestado. Nós não estamos aqui apenas como alguém que fica como destinatário de 12º. Aliás, nós até fomos um pouco comedidos, porque eu poderia ter renovado a lembrança das pessoas de que nós trabalhamos com o mesmo 12º, ou seja, com o mesmo orçamento, desde 2016, porque em 2015 se preparou para 2016, ele foi congelado em 2017 e é exatamente, praticamente, melhor dizendo, o mesmo para 2018. Então nós estamos trabalhando com o mesmo percentual, com a mesma quantidade que evidencia o orçamento nosso mês a mês. Então não há essa condição do Poder Judiciário de se imaginar que ele pudesse ser um detrator, pudesse ser um poder que estivesse prejudicando a condição de pagamentos da saúde do Estado ou da educação do Estado, para dar um exemplo.
Na verdade, nós estamos procurando cumprir o nosso papel constitucional. E para se manter a independência, para se manter a harmonia, melhor dizendo, entre os poderes, há necessidade de se salvaguardar a independência de cada poder. E o aspecto do repasse dos duodécimos é garantidor dessa independência, que é o protagonista da nossa harmonia entre os poderes. Agora vamos falar da justiça restaurativa. A prática que tem sido utilizada para a pacificação social vem ganhando força no Poder Judiciário mato-grossense, como mais uma ferramenta de solução de conflitos. Quem mostra é o repórter Wagner Zanan. Os momentos que antecedem o ano letivo são momentos de preparação. Nesta escola que fica na zona rural de Cuiabá, professores e quadro técnico estão passando por uma dinâmica um pouco diferente e inovadora no meio escolar. Trata-se do Círculo de Construção da Paz. Aqui, eles conversam e articulam o que fazer para transformar a vida dos alunos e da comunidade onde a escola está inserida. Com dinâmicas, conversas em roda e ações voltadas ao bem-estar pessoal e coletivo. Assim trabalham os Círculos de Construção da Paz. Acompanhamos a realização de um Círculo da Paz que recepcionou professores da Escola Municipal Nova Esperança em uma pequena comunidade na zona rural de Cuiabá. A psicóloga Maria Luísa é a facilitadora que conduz o encontro. É uma escola rural e com vários problemas de droga, de evasão escolar. E também o juizado oferecia isso, porque nós tínhamos disponibilidade lá de trabalho, de carro. Então nós fizemos um cronograma, fizemos uma visita nessa escola, que eu já conhecia a comunidade, e aí eles aceitaram o nosso trabalho. Quem participa do Círculo da Paz na escola avalia os resultados obtidos. Por exemplo, na minha sala de aula, o sentar em círculo fez com que as crianças parassem para ouvir o outro, parassem o momento para entender o que o colega fez, a atitude do colega. Então, alguns conflitos que eu tinha em sala de aula foram resolvidos em círculo, foram resolvidos num diálogo com todos. A gente percebeu essa maior integração dos professores na escola. E no último ano, que foi quando começou a participação desse projeto aqui, com os alunos, conosco, o professor inicialmente, houve mudanças, alterações, houve mais fraternidade dentro da escola. Uma escola mais humana. A escola vinha sofrendo com o aumento de tensão envolvendo alunos e professores, conflitos que preocupavam a diretora. Mas os Círculos da Paz estão mudando esta realidade. De pais estarem vindo aqui colocar que tem um outro olhar sobre o seu filho, uma nova maneira de ver o seu filho e de trabalhar a família. Então isso para nós é gratificante, porque esse é o objetivo da escola, que nós tenhamos relações melhores e que isso traz resultado para o aprendizado da criança. Vivências como esta reforçam a intenção do Poder Judiciário em fortalecer as iniciativas da Justiça Restaurativa. No final do ano passado, o Pleno aprovou a criação do NUGJUR, o Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa. A desembargadora Clarice Claudino da Silva preside o núcleo, que está em fase de implantação. Premissa imediata, fazer com que nós tenhamos várias oportunidades de sensibilizar a população, de sensibilizar o público-alvo, mas nós vamos começar pela sensibilização dos mais próximos, que são os juízes. E aí nós vamos fazendo um movimento de multiplicação dessas ondas de sensibilidade, de conhecimento, de despertamento para o valor que tem essa proposta de cura das pessoas envolvidas nos processos. Não só o réu, mas também a vítima, não só o réu e a vítima, mas também as suas famílias, todas as pessoas implicadas naquelas situações que vão sendo apresentadas. É, então, um círculo que tem o objetivo maior de promover a paz. O núcleo atende às resoluções 125 e 225 do CNJ sobre a política nacional de tratamento de conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e da introdução da justiça restaurativa no sistema judicial brasileiro. Muito benéfica e que já tem dado resultados muito interessantes em outros países e em outros lugares do Brasil.
Nós já fizemos visitas técnicas que nos deram essa certeza. E isso é só o começo daquilo que a gente pode anunciar agora como pontapé inicial do NuGSJUR. E a TV.jus termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá!